Queridos, graça e paz, boa noite, Deus te abençoe, te guarde. O Senhor seja o teu redentor, o teu sustentador. E a graça e a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre tua família, teus celeiros abençoados. Que o Senhor te dê saúde. Amém? Não só para você, mas para toda a sua família. Que a graça dele esteja sobre você. Um beijo carinhoso aos irmãos da Igreja Plantadores de Árvores, aqui na Ilha do Governador, em Itaipuaçu. Deus vos abençoe. Todas as famílias, irmãos, seus sonhos, seus projetos, que a graça do Senhor esteja sobre você. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma quinta-feira, agradecendo a Deus pelas vitórias, pelas lutas, por alguns embates em que não foi possível sair vitorioso no momento, mas no final, Deus tem sempre o melhor para você e para mim. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te damos graças nessa noite, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Toma-nos nas tuas mãos, continua tendo misericórdia de nós, da nossa vida. Eu te agradeço, Senhor. Te louvo, te exalto nessa noite. Abençoa os meus irmãos, abençoa os amigos, aquele que ainda vai, Senhor, por misericórdia, me assistir, ó Deus, essa mensagem. Seja ele e ela abençoado, para a glória do teu nome. Seja o teu nome exaltado nessa noite. Clamamos o teu sangue precioso sobre nós. Continua tendo misericórdia de nós. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma quinta-feira. Continuamos ainda sem estarmos nos reunindo fisicamente, mas o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia nos tem alcançado. Por isso estamos aqui. Convoco a você para visitar o nosso site www.plantadoresdearvores.com.br. As mensagens do mês de maio e junho já estão lá, inclusive a última. Você pode ter acesso lá no site e, se não puder ver aqui, também vai estar na nossa página no Facebook. Ou seja, a gente está ativo nas redes sociais, é só você ir lá e se perdeu, se não deu para assistir, está lá. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, as igrejas têm colocado aí um cardápio farto para que ninguém fique sem palavra, ninguém fique sem mensagem. Algumas já retornaram, outras não, mas vamos continuar pregando e aguardando um momento de retorno que seja propício e que seja tranquilo para todos nós. O que as notícias que se veem é que só aumenta. Então, nós, Igreja Plantadores de Árvores, vamos continuar nessa batida. Vamos continuar ainda com os nossos cultos online e no momento em que o Senhor assim cessar com essa pandemia, nós vamos voltar a estarmos juntos para adorar ao Senhor. Irmãos, vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no verso 25 ao verso 28. Livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 25 ao verso 28. Fala algo interessante, eu gostaria de conversar um pouquinho com você nessa noite. Diz assim, eu vou só abaixar um pouquinho o ventilador. Está soprando demais hoje. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, do verso 25 ao verso 28. Fala da Sunamita e o seu filho e o que o profeta faz com que aconteça. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ele a avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a Sunamita.
Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? E como está teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés e disse: Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixa-a em paz, porquanto seu coração está muito angustiado, mas Yahvé não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Então ela desabou: porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que me enganasses. Quero prosseguir no verso 29. No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, não o cumprimentes. Se alguém te saudar, não lhe responda. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Irmãos, essa é uma passagem que eu já preguei algumas vezes e creio que você já deve ter ouvido várias vezes, várias mensagens, você nas suas leituras habituais, matinais, nas tuas devocionais. Eu creio que você já leu de alguma forma esse texto ou já ouviu alguma pregação. Se você é meu amigo que está me dando a oportunidade de me ver e que ainda não conhece a Jesus, essa é uma passagem bem interessante em que o profeta Eliseu estava ali hospedado na casa dessa família, da sunamita. Ela ali faz um quartinho para que Eliseu pudesse repousar e ele diz para o seu servo Geazi, ou Geazi, eu prefiro falar Geazi, ele diz: olha, eu queria também agir de benevolência com essa mulher, o que eu posso fazer por ela? Ele disse: olha, ela não tem filho. E ele pede que chame-a, e ele diz: olha, daqui um tempo, nesse mesmo tempo, daqui mais à frente, você vai ter um filho. Ela já era uma senhora, né, uma pessoa provavelmente de meia idade, assim, uma idade já um pouco mais avançada, e ela está de brincadeira e tal, e ela tem um filho, conforme a palavra profética que Eliseu, assim, libera para a vida dela, e passa-se algum tempo, acontece o que eu acabei de relatar, né? O menino sente uma dor na sua cabeça, chama o pai, ele pede para chamar a mãe, e o menino morre, e ela aí pega o seu burro, né, cinge o burrinho e vai atrás do profeta, e aí acontece esse diálogo que nós acabamos de ler. E o que eu achei mais interessante é o verso 27, que diz assim, 26 e 27, corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: está tudo bem? Como está teu marido e como está teu filho? E ela respondeu: Shalom, tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus pediu: deixa-a em paz, porquanto o seu coração está muito angustiado. Mas Yahvé não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. E aí no verso 29, no verso 28, ela aí diz para ele: olha, eu te pedi alguma coisa, eu não pedi nada para ti, você disse que eu ia ter um filho e agora ele se foi. E aí ele pede para Geazi: olha, pega meu cajado, pega e vai, corre para a casa dela e faz o que eu estou te mandando, e coloca lá o cajado, bordão no garoto, e eu estou chegando. E aí vem o desfecho, e eu fiquei pensando em algumas coisas, e principalmente, eu já falei isso, mas na igreja, deixa eu beber um pouco d'água. Essa semana, mais uma vez, eu estava zapeando, mas já peguei já mais da metade para o final, mas um filme que eu já havia visto, chama-se A Música do Silêncio. Se você não viu nesse momento de pandemia, está passando aí no Telecine. Bom, eu gostei. É um filme que relata a vida do cantor chamado Andrea Bocelli, italiano, né? Uma voz espetacular.
vale a pena ver, fica aí uma indicação. Um filme muito bom, falando um pouco da sua biografia, da sua vida, de como ele ficou cego, né? Eu não vou dar spoiler, né? Mas é um filme muito bacana, muito legal. Vou acabar falando alguma coisinha muito pouca, não vai roubar. Se você quiser ver, A Música do Silêncio. E se você gosta, né, da voz de Andrea Bocelli, eu acho uma voz sensacional, espetacular, um cantor assim extraordinário, com uma potência de voz, algo assim muito bacana vê-lo cantar. Então só a única coisa que eu vou te dizer é que em determinado momento, né, e por isso o filme chama-se A Música do Silêncio, o seu professor pede para que a partir daquele instante em que ele começa a dar aula para ele, ser o seu mentor, para que ele pudesse alcançar aquelas notas que ele consegue alcançar, ele diz: olha, toda vez que você for cantar e for se preparar para cantar e tiver algum evento, você vai precisar ficar em silêncio. E ele cumpriu à risca aquilo que o seu mentor, o seu professor, o colocou como determinação. Olha, você vai precisar ficar em silêncio. E ele ficava em silêncio por alguns dias, por muitas ocasiões em que ele tinha que se apresentar, ele ficava em silêncio. E aquilo ali me chama muita atenção. E é sobre esse silêncio que eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite de quinta-feira, nesse dia, porque o silêncio, ele tem a sua eficácia. Eu sei que tem muita gente, eu já comentei isso e sempre dou o exemplo do meu irmão mais velho, que ele não suporta não ficar em casa. Ele já disse para mim, eu já comentei isso com vocês em outras situações, em que ele não aguenta estar em casa e que ele precisa ir para a rua, que ele não aguenta essa quarentena, essa coisa toda, ele tem que ver gente, e eu fico em casa de boa, não tem problema nenhum. Não é? Mas como nós somos diferentes, não é? E de repente ficar em silêncio, na época que eu estudava, na minha época ainda era primário, que a professora, a tia, pedia para se calar, ficar calado, e ela dizia assim, olha, não, principalmente usava dessa estratagema quando estava já próximo de ir embora, olha, vamos ficar calado e quem ficar quietinho eu vou começar a liberar para mandar embora. Aí você ficava quieto, mas era aquela inquietação para se ficar quieto, não é? Porque você ficar quieto, mas o silêncio ele tem a sua eficácia. E no filme você consegue constatar isso na carreira do Andrea Bocelli. Eu achei isso muito extraordinário. Mas além de ter a sua eficácia, o silêncio ele também incomoda. O silêncio incomoda. Às vezes você vê pessoas em silêncio ou pessoas muito caladas e você de repente diz, caramba, esse cara só vive calado, essa pessoa só vive calada, esse silêncio dela me incomoda, não fala nada. Não é? No silêncio está a resposta para tudo. Muitas das vezes no silêncio teremos as respostas para tudo, ou estaremos dando respostas para algumas situações em que pessoas ou circunstâncias venham esperar de mim e de você que venhamos a quebrar o pau, ou que venhamos a verbalizar coisas, e no silêncio sempre há respostas. No silêncio muita coisa acontece. Nele nós encontramos a calma que nos escapa em cada palavra mal expressada, cada opinião irrelevante, cada sentimento sufocado em meio a tantas oposições. O silêncio ele nos dá essa abrangência e consegue fazer de mim e de você homens e mulheres muito melhores. Então, nesse dia, nessa noite, que eu e você possamos começar a entender e começarmos a nos esforçarmos para que possamos ficar mais em silêncio, para que possamos dar respostas para situações em que, em outras circunstâncias, eu e você estaríamos verbalizando, estaríamos quebrando pau, estaríamos quebrando tudo, ou falando palavras, ou nos expressando de uma forma que não era para nós nos expressarmos. Então o silêncio
ele nos dá equilíbrio, ele nos mantém a calma e ele expressa para outras pessoas e para as situações que vamos enfrentar na vida que nós podemos responder de uma outra forma. É muito difícil, ainda mais para pessoas que são falantes, que falam demais ou que são muito espontâneas, ficar em silêncio, ou você que tem filho ou netos que são muito agitados e quando você vê que eles já não estão tão agitados, alguma coisa está acontecendo, ou estão com sono, ou estão aborrecidos, ou estão doentes. Alguma dessas opções pode estar acontecendo, porque para crianças muito agitadas, se você começa a ver que, ou então estão fazendo alguma arte para estar quieto demais, não é? Pode ser que isso também aconteça. Quando estão quietos demais, estão aprontando alguma situação e quando você vai ver, vai constatar, olha, estavam fazendo arte, estavam aprontando alguma situação, ou então estão doentes, estão com fome, estão aborrecidos, alguma coisa aconteceu porque elas não estão dentro da sua normalidade. E muitas das vezes o silêncio, ele entra em cena em várias dessas situações. O silêncio, ele tem os seus objetivos. A música do silêncio naquele filme, né? No filme que relata a biografia do Andrea Bocelli, o seu objetivo maior era de poder poupar a sua voz e que ele falasse o menos possível, que ele se agitasse o menos possível, para que no dia das suas apresentações ele conseguisse atingir as notas e as suas cordas vocais estivessem preparadas, aptas para que ele pudesse desempenhar da melhor forma possível o seu show e desempenhar da melhor forma possível as suas canções e interpretá-las da melhor forma possível. Ou seja, por isso o seu mentor, por isso o seu professor disse, olha, a partir de agora você vai largar a noite, perguntou se ele fumava ou não e tal, e olha, a partir de agora as regras são essas. Você quer? Ele aceitou. E olha, silêncio vai ser fundamental para a sua carreira a partir de hoje. E ele adota aquilo ali. Então, o silêncio para Andrea Bocelli, para aquele filme, para aquela situação, foi nesse objetivo, poupar a sua voz e que ele pudesse estar tranquilo, para que ele pudesse desempenhar da melhor forma possível o seu ofício, que é cantar. Estar em silêncio, o silêncio também me permite, te permite pensar. Muitas vezes você está agitado, se você e eu estivermos agitados, estivermos fazendo N coisas simultaneamente, às vezes você e eu não vamos raciocinar direito e vamos cometer erros. Mas se por algum momento estivermos em silêncio, estivermos raciocinando, vamos pensar muito melhor do que qualquer agitação ou se estivermos fazendo várias coisas simultaneamente. Tem pessoas que conseguem fazer, tem outras que não conseguem. Tem pessoas que gostam de agitação, tem outras que preferem um pouco mais de reclusão. Ou seja, o silêncio tem esse objetivo, de te fazer pensar, de me fazer pensar. Outro objetivo que o silêncio tem é que ele pode conversar comigo. Pastor, você está louco. Como o silêncio vai conversar comigo? Querido, experimente isso. No silêncio você vai conseguir conversar, você vai conseguir fazer a sua introspecção. Você já ficou de frente para o mar, só vendo o mar batendo, as ondas batendo no dia de um mar agitado? É uma grande terapia você parar, se sentar na areia da praia e ficar observando o mar, conforme as ondas batem, voltam, se formam, ou até no mar de calmaria. É algo em que o silêncio começa a conversar com a sua alma. Você pode achar que isso é uma loucura. Tente experimentar ficar em silêncio. Tente experimentar fazer uma introspecção. Tente experimentar conversar consigo mesmo e fazer com que Deus possa falar com a sua alma e trocar informações com vocês. Às vezes nós, como cristãos,
oramos, a vida é tão agitada, você ora, você faz aquilo, outro, é comida, é filho, é isso e aquilo, agora com um pouco menos de intensidade devido a ainda muitas pessoas estarem em casa, devido a essa situação de pandemia que estamos passando, mas normalmente você é igual o povo, né? Uma mão aqui, outra mão ali, ou seja, fazendo uma porção de coisas simultaneamente. Experimente ficar um pouco mais em silêncio e ter um momento de introspecção para que o silêncio possa conversar com você. E outra coisa que o silêncio ele ocasiona para nós, ele vai aliviar algo que se chama estresse. Quando você começa a ficar em silêncio, você consegue relaxar a sua alma, relaxar o seu corpo, relaxar a sua mente, consegue pensar e principalmente você consegue ouvir. Porque toda essa agitação desse mundo, desse dia a dia, eles vão nos roubando essa sensibilidade. Eles nos roubam isso. Eles vêm tirando tudo isso de nós. Mas se ficarmos e começarmos a investir um pouco também do nosso tempo no silêncio, você e eu vamos obter todos esses benefícios que o silêncio pode nos trazer. Outra coisa que o silêncio pode e deve nos trazer, o silêncio ele vai ocasionar, se você quiser e se eu quiser, algo que se chama disciplina. A disciplina do silêncio. Jesus praticava isso. Jesus estava sempre buscando locais para orar, estava sempre buscando saídas estratégicas para orar na madrugada, para se ausentar. Ou seja, quando você ora em silêncio, só você e o Pai, você vai buscando essa disciplina, você vai buscando, nós que fomos acostumados, muitas das vezes, estar orando em voz alta nas nossas igrejas, nas denominações, né? Tem denominações que gostam e que aí até criticam, se você não ora alto, ou se você não faz barulho, ou se você não faz aquela coisa toda e pisa e bate o pé, você não é isso, você não é aquilo. Aí algumas denominações querem rotular você porque não ora assim ou não ora assado. Querido, a oração é algo que é muito pessoal, ela é ímpar, porque é a minha intimidade com Deus. Mas é fundamental, e Jesus buscava isso constantemente, estar afastado, estar em intimidade, estar em silêncio, orando ao Pai e sendo respondido e ouvindo aquilo que o Pai tinha para tratar com ele. Então, busca a disciplina do silêncio, porque Jesus buscava isso. Ele orava, mas parava para que pudesse ser ouvido. Muitas vezes a gente ora, fala, e muitas vezes a gente não consegue ouvir uma resposta de Deus, e Deus está querendo me responder, está querendo te responder, mas muitas das vezes essa agitação toda nossa, desse mundo, acaba bloqueando com que os nossos ouvidos possam ouvir aquilo que Deus quer nos responder. Pode ser até não, mas pode ser o sim que você espere, que eu espero. Mas muitas das vezes essa agitação toda, ela acaba nos impedindo de ter essa comunhão e de ouvir Deus no silêncio. A prioridade da vida, às vezes nós damos muita prioridade para as coisas da vida e esquecemos de dar prioridade. Comece a colocar isso como algo para que fique um pouco em silêncio, feche um pouco a boca, pare um pouco de falar, pare um pouco. Eu convivo com duas pessoas que falam muito pouco. A Alessandra é uma pessoa, e assim, às vezes que eu acho que tem dias que ela às vezes quer falar um pouco mais, e ela nem percebe isso, e agora eu estou falando e ela está ouvindo e está vendo, não é? Assim, caramba, hoje ela está falando demais, mas às vezes é normal, não é? Mas como eu estou acostumado a uma pessoa que é muito tranquila, muito que tem boca, mas não fala, o dia que ela fala um pouco mais, eu acabo estranhando. Mas nada de anormal. Às vezes tem uma situação que, às vezes, tem uma pessoa, eu não posso ficar dando,
Mas que às vezes eu falo assim, essa pessoa fala demais, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí dá vontade de falar igual acho que é o Chaves que fala, né? Cálice, 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 né? Meu Deus. Porque às vezes você quer ficar em silêncio e aí tá pá, 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 pá. Mas as prioridades, às vezes a gente está dando tanta prioridade a tanta coisa, e faz isso, faz aquilo outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, e aí você vai nessa agitação toda. Ou seja, a vida é assim, mas que hoje nós possamos dar uma pausa, apertar um pouquinho o stop aqui da nossa alma e poder baixar as taxas de adrenalina, essa coisa toda, e possamos nessa noite, nesse dia, adotarmos também essa logística de poder estar mais em silêncio, de poder ouvir as coisas, de poder ouvir o som do mar, de poder ouvir coisas, o canto dos pássaros, de poder dar valor a outras coisas que são muito importantes também para a nossa vida, e a gente acaba nessa agitação toda. Você pode estar achando assim, esse cara está muito poético hoje, mas são situações que a gente começa a dar muito mais valor à vida e coisas que vão nos fazer um bem, e o melhor de tudo, Deus vai começar a falar comigo e com você de uma outra forma, de formas diferentes dessas que nós estamos habituados, se é que nós conseguimos ouvi-lo. Esse que é o grande problema. E isso tudo vai só fazendo com que percamos a nossa sensibilidade. E muitas das vezes o corona, a gente tem visto aí as águas das praias muito mais limpas, coisas muito melhores, não é? No mundo todo temos visto, porque o mundo acabou parando. E a natureza está dando graças por essa parada. A natureza agradece a água. Nós que moramos aqui na Ilha do Governador, não é? Que as praias são completamente poluídas, para nossa grande tristeza. Eu tenho visto alguns vídeos de pessoas que moram aqui na ilha mostrando a qualidade da água, como ela melhorou no momento dessa pandemia. Nós que conhecemos a Enseada de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, na capital, um local belíssimo, mas que tem uma água muito suja, mas já vi vídeos da Enseada com uma água de muito melhor qualidade, Por quê? Porque tudo teve uma parada, as pessoas começaram a ter um outro tipo de vida, foram obrigadas a parar, foram obrigadas a darem um tempo de diversas situações que faziam, ou seja, a vida melhorou de todas as formas, a vida melhorou em todos os aspectos. Então, até nisso, algo que é terrível, um vírus maldito, um vírus que veio ceifando vidas, mas, por um outro lado, o homem tem dado valor a coisas que não dava. De repente você vivia numa agitação só, que você não era capaz de dar valor à sua esposa, de dar valor ao trabalho do lar que ela tem, de dar valor ao seu filho, de trocar ideias com seu filho, com a sua filha, de ter uma percepção de coisas que você não tinha. Então, tudo isso vem agregando valores também. Claro que estamos orando para que haja uma cura, para que haja uma vacina, para que haja uma medicação que possa ser eficaz e combata esse vírus, mas eu espero imensamente que, quando tudo isso acabar, nós possamos tirar bons proveitos e venhamos a ter uma qualidade de vida muito melhor, e muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor para com Deus, na busca, no ouvir a sua voz, na nossa relação com o Eterno. O silêncio, ele gritava na alma da sua. Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu, deixa em paz, porquanto o coração dela está muito angustiado, mas Yahvé não quis me revelar o motivo dessa terrível aflição. Irmãos, estava muito angustiado. Sabe por quê? Deixa eu beber uma água. Porque aquela mulher não pediu nada para o profeta Eliseu.
Ela não pediu para ter um filho. Ele vai ali, libera uma palavra profética para a vida dela, ela tem um filho. Irmãos, é a alegria da promessa. Aquela mulher estava alegre no verso 16. Está lá, no verso 16. E Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. A promessa foi lançada na vida daquela mulher. A promessa foi lançada. O processo ele começa a acontecer. Eu tenho falado muito de processos aqui, né? Ali foi o início. E aí o processo, ela engravida, ela começa a gerar aquele bebê no seu ventre. E dentro dentro de um ano, naquele mesmo período, conforme a palavra profética de Eliseu, aquela mulher já tinha gerado o filho e seu filho estava aí. Ou seja, o silêncio estava gritando na alma dela, porque olha, eu não te pedi filho. Você falou que eu ia ter um filho, eu acreditei naquela tua palavra e realmente aquilo aconteceu. O processo aconteceu. A tua palavra foi uma palavra que veio do eterno para a minha vida. Eu engravidei, eu tive um filho, eu passei pelo processo de gestação, eu fiquei aguardando para que aquela criança pudesse sair do meu ventre e pudesse estar nos meus braços, e assim o aconteceu. Ela esteve, eu estive com ela foi algo extraordinário na minha vida, em que eu não pedi, e houve o cumprimento quando aquela criança vem, aquela mulher dá à luz e ela tem o seu filho, coisa que ela não esperava, mas que Deus assim fez com que ela tivesse, referendando a palavra de Eliseu. Mas o Senhor não quis revelar para Eliseu o que estava acontecendo. Queridos, muitas das vezes, você e eu recebemos uma palavra profética, assim como aquela mulher recebeu. Naquele momento ela pondera, conforme nós lemos no verso 16, e ela pondera com Eliseu dizendo assim: olha, não faz isso não. Poxa, não alegra a minha alma com uma coisa em que naturalmente eu não vou ter condição de ter, e você está falando algo. Não faz isso, e isso acontece. Às vezes Deus já falou com você, como já falou comigo. Deus já te prometeu algo, como já me prometeu, e ainda a promessa não se cumpriu na sua vida, na minha vida, e isso gera em nós uma tortura, isso gera em nós uma amargura, porque a gente recebe uma palavra, e quando a gente recebe uma palavra vinda dos céus, a gente fica feliz, mas aí tem o tempo de maturação, é o tempo do processo, para que aquilo ali possa se tornar realidade, para que no tempo oportuno de Deus isso possa acontecer. E aí a gente fica esperando, e aí muitas das vezes ainda no tempo não chegou, e isso pode gerar em nós uma introspecção na nossa alma, ficarmos calados, ficarmos retraídos, ou não acreditarmos mais do que aquela palavra que Deus lançou na minha e na tua vida possa se cumprir, porque já se passou tanto tempo, já se passou muito tempo em que aquela palavra foi lançada e foi liberada para a tua alma e para a minha alma. Isso pode gerar silêncio, quietude, amargura. Por isso que eu vou encerrando dizendo, olha, o silêncio ele pode ser torturador, mas cabe a você e a mim dominá-lo. Dominá-lo da melhor forma possível. Porque vão haver momentos em que as pessoas vão esperar de mim e de você que venhamos abrir a boca para que possamos falar alguma coisa, para que possamos nos manifestar. Mas é nesse momento que a melhor coisa é se calar. Aquela mulher, ela quando recebe a notícia do seu marido, e ela tem a certeza de que seu filho havia partido, ela pega o burrinho e sai, e vai ao encontro ao profeta. Nós vamos entendendo nessas entrelinhas desses versos, que na verdade ela foi ali, meio que até para tirar uma satisfação. Olha, eu não te pedi nada. Eu porventura te pedi alguma coisa. Olha, meu filho morreu. Meu filho partiu. Meu filho se foi. Muitas das vezes aquilo ali é torturante, é algo torturador.
mas ela deixou para falar o que precisava ser dito para quem precisava ouvir, que era Eliseu. Ela sai, Geazi a aborda, pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com seu marido, se está tudo bem com seu filho. Lembram que ela diz? Shalom, está tudo em paz. Mas quando ela se depara diante do profeta, ela se ajoelha perante ele e ela começa a chorar, e ela aí sim quebra o seu silêncio e diz para ele tudo o que havia necessidade de ser dito. Muitas das vezes vão haver situações em que, embora a nossa alma grite para que venhamos a falar, a melhor estratégia será ficarmos em silêncio. Será ficarmos em silêncio. Será ficarmos em silêncio. Eu estava vendo uma entrevista com um piloto, ex-piloto de Fórmula 1, mas ainda piloto de Stock Car, Rubens Barrichello, em que ele dizia assim, olha, às vezes é melhor ficar calado, porque tem a lei dos 33%. 33% vão gostar do que você vai falar, 33% não vão nem estar aí para aquilo que você vai falar, e 33% não vão gostar daquilo que você vai falar. Então, às vezes é melhor se calar. Às vezes é melhor não falar nada. Aprenda a falar na hora certa, para que as coisas importantes não se percam. O que a sunamita precisava dizer, ela precisava dizer não para Geazi, precisava dizer para Eliseu. E ela assim o fez. Ela pega o seu burrinho e vai até ele e diz, olha, eu não te pedi nada. Não te pedi. Ela partiu. Onde é que está aqui? Então, no verso 28, ela desabafou. Porventura, pedi ao meu Senhor algum filho. Eu não te roguei para que ele viesse até mim. Ou seja, ela diz o que precisava. Então, se você está passando luta, ou se você ainda vai passar, porque nós vamos passar lutas. Se não estivermos passando, vai chegar um momento em que a luta vai chegar até nós. Mas é de fundamental importância que eu e você venhamos a entender o momento de nos calarmos, o momento de ficarmos calados, o momento de entendermos que a melhor coisa é nos calarmos. A melhor coisa não é abrirmos a nossa boca para emitir nenhum tipo de comentário. Eu encerro lendo para vocês em Isaías 53, no verso 7, que diz assim, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Jesus fez isso. Foi levado ao matadouro, estava prestes a morrer, foi levado ao madeiro, foi levado, mas não abriu os seus lábios, não abriu a sua boca, estava calado. Às vezes a melhor saída não vai ser igual o leão da montanha, nem para a esquerda e nem para a direita, será se calar. Às vezes é melhor ficar calado do que falar algo em que venhamos nos arrepender ou que a palavra não tenha o efeito que poderia ter se fosse dita no momento oportuno. Quando o sunamita fala ao profeta no momento oportuno, ele logo diz, Geazi, pega e vai lá, porque eu já estou chegando. Porque essa mulher, e eu acho tão interessante, porque Eliseu era um homem de Deus, Deus revelava as coisas para aquele homem profeta, e ele diz, olha, essa mulher está numa angústia tão grande, uma aflição tão tamanha, em que Yahvé, o Senhor, não me revelou o seu coração. Porque aquela mulher estava em silêncio. A sua alma, o seu silêncio gritava dentro dela. Mas ela se calou até chegar o momento em que ela abriu os seus lábios e disse para ele, olha, meu filho morreu. E agora? Eu não te pedi nada. Às vezes a melhor saída é o silêncio.
Você pode até ter razão naquela situação, mas a melhor saída é o silêncio. A melhor saída é o silêncio. A melhor saída é ficar calado, para que Deus possa gritar no teu silêncio e fazer justiça por você no seu silêncio. Embora você possa até ter razão, eu possa ter razão, mas deixa o silêncio falar por você. Busque o silêncio para que a voz do Eterno possa ecoar no profundo da sua alma e a paz que só Ele pode dar inunde você. Deixa isso nessa noite. Permita com que o Eterno faça isso. Faz isso. Busque o silêncio. Entra no silêncio. Entra no silêncio. Tem uma música até do Catedral que ele diz, né? Acho que é: entra no silêncio. Entra. Vive o silêncio um pouco. Fica calado. Às vezes a gente fala demais. Às vezes a gente se agita demais. Às vezes a melhor coisa é estar em silêncio. Às vezes a melhor coisa é ficar em silêncio. O silêncio é o momento em que Deus vai falar com você, vai falar comigo e vai se fazer presente na tua causa, na minha causa, e vai agir com poder em teu favor e em meu favor. Em nome de Jesus. Fique em silêncio. Experimente um pouco do silêncio. Veja o filme, a música do silêncio que eu estou te falando. É apenas uma indicação. Muitas coisas você vai poder tirar de bom em que Andrea Bocelli exercita ali. E o silêncio vai poder falar por você. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus te dê paz. E que o silêncio possa ser uma das armas em que Deus possa falar aos nossos ouvidos e principalmente ao nosso coração e possa direcionar os nossos passos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero apenas fazer uma oração e agradecer a você por ter passado esse tempo comigo. E domingo, se Deus assim permitir, eu estarei aqui para estarmos juntos mais uma vez, para continuarmos a bater um papo, a falar de mais alguma coisa vinda da parte de Deus, para a minha vida, para a tua vida, para que a palavra do Senhor continue frutificando. Deus te abençoe, que a graça dele, que a misericórdia dele esteja diuturnamente diante da tua vida e da tua família. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, te agradeço pelo teu amor, te agradeço pela tua misericórdia, te agradeço, Senhor, pelos momentos em que, Deus, tu se faz de uma forma silenciosa e fala comigo, fala com meu irmão, fala com a minha irmã, fala com a igreja, porque tu também fala no silêncio, tu também age no silêncio, tu também age, ó Deus, na quietude, tu também age, ó Deus, na brasa, ó Deus, na mansidão, Pai, no vento, ó Deus, na brisa, ó Deus, tu também age no fogo, mas tu também age na brisa, Pai. Tu também age, ó Deus, na palavra colocada com tranquilidade, mas tu também age, ó Deus, numa oração de um pouco mais de exaltação, numa oração, ó Deus, em que, ó Deus, nós sentimos mais, ó Deus, ó Pai, uma efusão do teu Espírito na nossa vida. Deus, tu é o Deus que age no nosso meio de todas as formas. Por isso nós te louvamos. Mas que nós possamos, ó Deus, praticar mais o silêncio, para que, ó Deus, possamos te ouvir melhor, porque muitas das vezes tu não vai falar conosco na agitação, mas tu vai falar conosco no silêncio. Louvado e exaltado seja o teu nome nessa noite. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Eu espero te rever no domingo. Fique firme em Cristo. Continue orando. Continue buscando na parte do Eterno a sua justiça. Continue buscando em oração. Continue falando com Deus. E vão haver momentos em que a melhor arma é se calar. Amém? Te vejo no domingo, se Deus assim permitir. Graça e paz.